Daí ele falou aqui, ó, vai clicar em Go Live. Selecione o ícone de engrenagem e siga até a aba Guest. Você pode optar por receber uma notificação sempre que alguém entrar na live e até colocar uma verificação extra. Depois de realizar todos os ajustes, clique em Go Live. No canto direito da tela, você poderá ver os comentários recebidos na rede social onde está fazendo a transmissão e escolher colocá-los ou não no vídeo. Para encerrar a transmissão, clique em End Broadcast e boa live. É isso aí, mãe. Quando for pra começar... Ali, entrou. Ai, meu Deus. Aí tu pode botar ele aqui, ó. Aqui? É. Ou aqui, não sei. Aderir ao stream. Aí. Oi, doutor. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá com uma ajuda aí, legal? Os adolescentes, eles conhecem mais a tecnologia do que a gente. Ah, com certeza, com certeza. Tá, e eu clico ali, Duda? Não, ele vai fechar a live. Ah, tá. Não tem mais nada. Então, doutor, deixa eu ver, o senhor tem mais conhecimento que eu, tá mais acostumado com essa situação. Agora já tá correndo normal, já? As pessoas já estão nos assistindo? Estão nos assistindo. Tá. É só para te ter dúvida, ou para te tirar a dúvida, é só tu entrar no teu, em outra máquina que tu vai conseguir ver. Ah, certo. Tenta assistir aí, filha, no teu Face, se tu consegue. Ver. Eu tô te assistindo aqui. Ah, então tá ótimo. Então. Tá. Tudo bom, doutor? Faz tempo que a gente marcou essa live, né? É verdade, é verdade. Ela é bem importante, assim, para a causa que eu trago comigo, né? Claro, com certeza. Eu conversei com a secretária, até então eu era pré-candidata e agora eu sou candidata a vereadora aqui do município de Viamão. E trouxe comigo a bandeira da inclusão e acessibilidade. Tem um projeto de capacitação profissional para os profissionais, né, para poder, porque a gente fala muito em inclusão, né, doutor, mas a gente não capacita as pessoas para realmente incluir as pessoas com deficiência, né. Não, é verdade. E não só isso também, né, também é necessário fazer um estudo, assim, um conhecimento profundo da causa, né, quando a gente fala em inclusão, acessibilidade, as pessoas acham que é só construir uma rampa, tá feito, né, a inclusão tá feito, o trabalho, faltam tantas coisas, né? Sim. Que isso é fundamental. E por causa disso também a falta de políticas públicas que a gente vem enfrentando aí, que demonstra, né, essa real necessidade aí. Que bom que tu e que tenham mais pessoas que ergam essa bandeira, né, que lutem aí. Eu sei que as pessoas não gostam. É difícil. As pessoas não gostam muito de política, né? Mas infelizmente para mudar a vida das pessoas, a melhoria passa pela política. E é necessário a gente ter uma visão como um todo, assim, né? Eu sei que o senhor é advogado especialista na área de Libras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que eu comecei faz um ano lhe acompanhar, indicado por uma intérprete de Libras, e aqui no nosso município a gente não tem nada, né? Eu acompanho os outros municípios que têm o Centro Integrado de Libras, e um dos meus projetos é trazer criar uma central, né? Criar uma central aqui também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu projeto, da sua função, que eu sei que o senhor tem um canal no YouTube voltado, né? Também. Desses trabalhos, assim, né? Para te dizer, assim, para ser um mais específico, né? Eu sou o Jorge Curtis, para me apresentar melhor para ti, né? Sim. Então, eu sou especialista na área em direito, né, do direito das pessoas com deficiência, né? O que é isso, assim, né? É uma luta que engloba tudo, tá? São todas as deficiências, né? Mas como eu tenho familiares surdos, né, eu me atenho muito também a essa área, né, da comunidade surda, né? As pessoas que se comunicam com Libras através dos sinais, que é muito importante hoje, né? Cada vez mais ter essa luta, né? Porque não é uma luta que vem de anos, assim, né?
Sim. Então eu queria falar para ti um pouco de tudo, assim, e antes da gente começar, que eu te explicasse um pouco, assim, do que eu faço, eu queria te contextualizar, até para o pessoal que está nos assistindo, assim, poder também nos acompanhar, né, aproveitar também, depois, de repente, se der um tempo, ainda a gente faz algumas perguntas, né. Tá ótimo. Tá. Então, o que eu queria, assim, trazer para ti, né, que quando a gente fala em acessibilidade, deficiência, né, qual a relação que isso tem com as políticas públicas, né, já que tu está indo para essa área, que é uma área muito importante, eu acho que nem tu falou no início, né, é uma das tuas bandeiras, isso é muito importante, né, até para as pessoas conhecerem, assim, o que é deficiência, quando a gente fala deficiência e tal, eu vou tentar resumir aqui para não ser tão técnico, assim, taxativo, já que a nossa live aqui é mais bate-papo, é mais informação, e que tem essa interatividade, né? Mas a deficiência, ela é qualquer perda, né? Ou anormalidade, digamos assim, relacionada à estrutura, ou à função psicológica, fisiológica, né? Anatômica do ser humano. Então, ela é afetada, né? Inclusive, tem um dado que é muito, muito importante, que é um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, né, a OMS. Ela fez um levantamento e mostrou que 10% da população possui algum tipo de deficiência. Isso é um levantamento da Organização Mundial de Saúde, né, feito em diversos países e tal. E eu vou trazer um pouco para o Brasil, para te ter uma noção, assim, como é que o Brasil é muito grande, né, mas no Brasil são cerca de 46 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, tá? Então isso equivale aí a 24% da população, né? É muita gente, né? Então tu imagina, né? 24% da população é muita gente. E esses dados que eu estou te trazendo, tá? É do IBGE, né, do último levantamento feito foi no ano de 2010, já faz 10 anos, né? Isso, o IBGE fez esse levantamento, ele é muito importante, que são 24% da população geral do Brasil possui uma deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental, né, intelectual também. Então, de nascença ou adquiridas ao longo da vida, né, doutor? Exato, há muita controvérsia, isso ainda se confunde muito isso, porque até quando se fala em surdo, a pessoa, nasceu surdo ou foi ficando surdo com a idade, sabe? São várias questões ainda que é importante ser discutidas ao longo desse caminho, né, para fazer essa construção, né? Mas até vou te trazer assim, né? Vou tentar te aproximar para te ter uma ideia, para a gente poder enxergar essas deficiências. Elas são divididas, né? O IBGE fez esse estudo e ele fracionou tudo para que a gente pudesse entender. Então, digamos assim, são 18% são pessoas que têm problemas visuais, né? Desses 24% aí, desses 46 milhões de pessoas, 18% tem problemas visuais, né? Depois vem, em segundo lugar, problemas motor, né? Então, problemas em decorrente a formação motora são 7% da população, é muita gente, né? Seguido, daí vem com a auditiva, que é onde que eu trabalho bastante, que representa aí 5%, né? Que são os surdos. E por fim tem a deficiência mental, né? A deficiência mental que hoje chega em 1,5%, né? De todo esse... Então tu vê que há uma necessidade muito grande, né? A gente está falando aí em 1/4, né, da população, 1/4, né, por amostragem, dependem dessas políticas públicas aí, né, para as pessoas com deficiência, né, que buscam lá a sua inclusão, que buscam a acessibilidade, e tudo isso estão sempre na luta, né, nunca é o suficiente, né, as políticas sempre são falhas, infelizmente, né, a gente está sempre nessa busca e a gente analisa
Aí depois tu vai me perguntar assim, mas não tem leis? Pô, olha, posso até te falar de algumas leis, né? Muitas leis, exato, né? Mas que nem tu falou, assim, que eu achei legal, olha, minha primeira ideia é fazer uma central de... Isso é muito legal, isso é preciso, é pouco, mas é preciso ter um começo, é preciso ter um start, né? Que nem tu citou, olha, na tua pesquisa tu viu que algumas cidades já possuem, né? E que no município de Viamão ainda não tem. É muito importante que tenha, que as pessoas possam ter acesso, né? Mas só para te dizer, assim, né, para trazer um pouquinho, já que todo mundo fala, e a Constituição prevê tudo aquilo, né, que é a igualdade material entre todos, né, que a responsabilidade do governo em criar condições capazes de fazer com que as pessoas possam enfrentar essas situações desiguais, né, conseguindo atingir pelo menos os mesmos objetivos, né? Então o Estado aí também, aí entra o Estado, né, como promotor, digamos assim, dos direitos individuais e sociais e tal, né? E é onde que é feito? É através das políticas públicas, né? De inclusão das minorias, né, dos mais vulneráveis, enfim, seja por questão aí, são vários fatores, econômico, financeiro, social, né? Limitação motora, emocional, enfim. Então, é muito importante que se fale, né? Ainda mais nesse momento, é um momento eleitoral, né? É preciso colocar isso em jogo, né? Em xeque. É preciso que todos possam entender, né? Toda essa função, né? Toda essa vulnerabilidade das pessoas com deficiência, né? É que eu penso, doutor, assim, quer ver, ó, que a gente pensa na cidade como um todo, né? Sim. A gente precisa pensar na cidade como um todo, mas será que a gente também está pensando nessa comunidade em si, né? Está lembrando? E aí eu penso assim, existem dentro do município várias secretarias, e a gente sabe que a inclusão, a acessibilidade, ela passa praticamente por quase todas, né? Seja na hora de uma calçada, seja na hora de fazer uma simples obra na frente da tua casa, né, um asfalto. Então, a gente eu sei que o município recebe muita ajuda do governo do estado para determinadas coisas, mas ainda falta muita divulgação, falta muita orientação para as pessoas. Entende? Hoje a gente olha, não sei se o senhor já veio aqui no município de Viamão. Sim, claro, conheço. E se a gente tiver um olhar, nós que estamos sempre buscando a inclusão e acessibilidade, nosso olhar ele é mais crítico voltado para isso. Então, se a gente iniciar lá quando começa na 32, lá na Lomba do Sabão até o centro de Viamão, não vamos nem entrar nas vilas, né? A gente não consegue ver muita inclusão, tão pouco acessibilidade, né? Então, isso precisa mudar, seja uma coisa mais simples que ser a nossa calçada, uma placa sinalizadora, a travessia, né, nas sinaleiras, tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar, a legislação está aí, mas e quem é que está para fiscalizar? Então, a gente precisa trazer isso não só para fiscalização, mas também para conscientização da população, que existem outras pessoas além do público, vamos dizer assim, né, o normal, né, e que a gente precisa atender todo mundo por igual. É uma situação, assim, que é bem, que nem falou, assim, ela é bem complexa, né, que ela exige também muitos estudos, mas que também exige uma atenção especial, né, tendo em vista as enormes barreiras que enfrentam no dia a dia, aí, seja na calçada, seja acesso a um serviço público, né? Vamos colocar um exemplo aí, no serviço bancário, né? Poxa, será que tem uma pessoa para guiar um cego? Será que tem um intérprete de Libras? Né? Então, tudo isso, apesar de ter inúmeras leis, né, que peçam para impulsionar, infelizmente não é posto na prática, né? Independente né, das políticas públicas, elas têm que ser exercidas dessa maneira o quanto mais rápido possível, né? Já passou o tempo de dizer, vamos projetar, vamos... É um mal que é necessário a gente ter todo esse estudo, ter essa implantação, mas também ser efetivo, né? Que nem tu falou, vamos criar uma central de livros, vamos criar
quem sabe aí tu não expande o teu projeto também para os cegos, né, para que possam receber auxílio dos ledores, né? Então são vários, isso envolve uma gama de profissionais, né? Envolve tudo, né? E depois eu quero falar para ti também, assim, especificamente um pouco dos meus projetos, que nem tu me perguntou, né? Eu só queria no início contextualizar, mas se a gente começa, a gente não sai desse bate-papo, porque não, mas eu quero, ele é muito extenso, muito né? escutar, assim, eu acho muito importante, assim, porque eu sou uma estudiosa, né? E não me serve a política se não for para realmente melhorar a vida das pessoas e principalmente das pessoas que tiverem algum tipo de deficiência. E todos os profissionais que puderem enriquecer esse projeto, e melhorar a vida, eu quero poder trazer junto, né? E o senhor é um deles. Não, legal. Que tem muito a enriquecer. Bacana, não, porque assim, ó, eu vou contar também um pouco, né, dos meus projetos, assim, da minha profissão, para te ver como é que, no meu caso, por exemplo, né, eu tenho familiares surdos, então convivi com eles desde criança, né, aprendi a Libras, que é a língua de sinais, né, língua de sinais brasileira. Então, o que acontece? Eu me comunico com eles desde criança. Para mim foi muito fácil em aprender essa língua, né? Que não é fácil. Não, Libras é uma língua. Iniciei o curso e tive que parar porque estava sem tempo e não consegui seguir. É uma língua também. Ela exige um estudo, exige todo um ritual, né? Tem excelentes profissionais que dominam essa língua, que são os tradutores e intérpretes, né? São pessoas fundamentais na vida da comunidade surda, né? Comunidade surda, assim, para explicar rapidinho, né? Ela é composta pelos surdos, pelos ouvintes também, né? Que possuem alguma ligação direta ou indireta, né? No meu caso, eu sou familiar, né? Então, sim, a partir daí, a interação, né? Essa troca de experiência visual vai se criando esse vínculo, né? Para que possa ser feita a comunicação, né? Para que o próprio surdo possa se sentir ativo, pode se sentir vivo em grupo, né, para que ele possa também transmitir, né, e criar sua própria identidade, né, no meio disso tudo, né. Então é uma situação assim bem interessante. E aí o que acontece? A surdez mesmo, ela tem vários níveis lá, tem o leve, o moderado, até o profundo, né, que é a perda auditiva assim superior a 90 decibéis. Né? Então, se usa muito o termo surdo, não existe aquele termo que muita gente ainda se confunde, o surdo mudo, né? Isso ofende muito a comunidade surda, né? Eles não gostam, então tu tem que ter todo um estudo, todo um respeito, né? Zelo à cultura deles, não é? E o que acontece? Eu sempre falo uma das coisas assim que é fundamental, né? Antes de começar qualquer coisa, quando eu vou explanar ou dividir com alguém, explicar um pouco do meu projeto, né? Eu sempre falo que sem língua não há expressão, né? Não há comunicação. Então, a Libras é uma língua da comunidade surda que simboliza isso, né? A identidade deles, que foi reconhecida também através de uma lei, né? Que depois de anos de muita luta, eles batalham muito pelos direitos, né? Dos surdos, enfim. Teve a lei lá 10.436 no ano de 2002, agora foi bem recente, né, o reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação. Então, depois veio a Libras também, né, muita gente não sabe, mas ela é a segunda língua oficial no Brasil. A gente tem a Libras, que é fundamental, né? Sim. E isso tudo é importante a gente divulgar para as pessoas, né? Quando no meu trabalho, por exemplo, né, eu sou advogado e tal, fui ajudar os meus tios, comecei a ajudar os amigos do meu tio e aquela, né, tirando dúvida para eles, eu sempre explicando em Libras, aí toda hora eles vinham me perguntar tudo, né, e eu, por razão disso, né, ao natural, resolvi me aprofundar mais no assunto, né, estudei, passei muitos anos estudando, é um estudo contínuo, né, lá se vão mais de 10 anos sempre estudando Libras, para poder também se comunicar sempre da melhor maneira, né? A Libras também ela tem uma variação assim, né, por setores do país, né? Lá no Nordeste, no Centro-Oeste, são sinais específicos, né? São sinais que mudam um pouco. É como é difícil tu comparar alguma coisa, mas vamos ser um pouco mais
singelos, assim, é como se fosse o sotaque, né, ou como cada um utiliza, né, chamar suas coisas, enfim, então lá tem sinais que são um pouco diferentes, né, o boa tarde já muda um pouco, então ela é um pouco mais regionalizada, digamos assim, né. E a partir daí eu criei o meu projeto que se chama Advogado em Libras, né, tem lá as redes sociais, YouTube, tem os vídeos no YouTube, onde eu explico as leis para eles, tudo em Libras, né, tem o Facebook, tem o Instagram, onde que eu tento dar essas dicas, assim, né, para tentar ajudá-los, né, é apenas informativo, né, já que eu tenho esse viés, como eu dou aula, eu sou professor, então eu sempre tento trazer para eles, assim, alguma dica, alguma coisa que, às vezes eles me perguntam muito, e esse assunto acaba sendo muito repetido, eu vou tentar ajudá-los, né, de alguma forma, assim, sendo que não é fácil, né, até para compreensão. Tu imagina que o direito já tem aquela linguagem rabiscada, né, já é uma linguagem um pouco mais formal, né, então ela já tem uma identidade bem forte, assim, bem própria. Tu imagina traduzir para o português, para traduzir para Libras já é né, então tu imagina o surdo, como é que ele vai compreender? Tem certas palavras, assim, que, né, às vezes nas audiências, quando estão me acompanhando, o juiz fala uma palavra em português mais formal, né, e aí o tradutor-intérprete vai lá e sinaliza, tenta traduzir de uma melhor maneira, né, para que seja pelo menos compreendido, né. Então eu sempre trouxe isso com essa intuição, né, com essa ideia de tentar até trazer assim para perto de nós um pouco disso, né. E começou com esse viés muito ao natural, para ajudar meus familiares, né. Comecei, isso lá se vão tantos anos que no fim fui atendendo, vou ajudando as associações, né, são inúmeras associações que procuram, que vão se criando, né, os surdos são muito organizados, né, quanto a isso, e a partir daí eu vou defendendo, né, trouxe para mim desde criança essa bandeira, e ao natural, né, por viver muito no meio, comecei a batalhar muito por essas políticas, né, públicas que sejam desenvolvidas aí para a comunidade surda, né, enfim, onde que todos possam colaborar, né, de certa forma. Até porque no Brasil, se a gente for pegar os surdos ali, logo no início eu te falei que representa 5% da população, que é 9,7 milhões de surdos espalhados em todo o Brasil, né? É muita gente, né? Sim, então é uma coisa que transcende, né? Ultrapassa. Se eu for trazer aqui um pouco para o Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho alguns dados aqui, Dani, que são assim dados singelos para que a gente possa entender. No Rio Grande do Sul se estima-se aí 650 mil pessoas surdas, né? Porto Alegre, claro, é uma das cidades aí que possui mais surdos, né? São 65 mil e tal. E depois vem Caxias, Pelotas, Santa Maria e tal. E lá em Viamão aparece entre entre 12º colocado, né, de população surda, né? Tem o seu, deixa eu até espiar aqui, eu tenho aqui os dados para te trazer bem preciso, né? Olha aí, Viamão, isso em 2010 ainda, né? IBGE lança, são 6.730 na época. Tu imagina, hoje já deve estar na casa dos 7.000 ou 1.000 surdos, né? Então, são muitas pessoas que acabam vivendo, né, ou convivendo nessa comunidade e precisam dessas políticas públicas, né? Então, tu imagina, eu posso aqui te citar e trazer para ti algumas leis, né, para que tu possa entender, assim, todo o ambiente, né? Se tu me permite, eu adoro falar um pouquinho, assim, só para não ficar tão cansativo, né, mas só para te trazer, para te entender, assim, um pouco da importância, né? Já falei da lei de Libras, né? Foi criado também em 2008 a lei que institui o Dia Nacional dos Surdos, né? Tamanho e importância dessa batalha, dessa luta, né? Foi agora em setembro, né, doutor? Exatamente. Setembro dia tivemos 26, tivemos bastante comemorações, né? O Setembro Azul, né? Setembro Azul, exatamente. É um Setembro Azul de muitas comemorações, mas também de muita luta, de muita busca, né, por direitos, né? Isso é uma constante, né? Eu admiro muito a comunidade surda porque eles nunca estão
de braços cruzados, estão sempre em busca, né, de uma qualidade de vida melhor, né, pelo menos de uma situação assim de sobrevivência melhor, né? Até porque se a gente for falar aí, por exemplo, em acessibilidade, igualdade e tal, isso vem muito recente, né? Vamos pegar aí 2015 de cabeça, não, mas é a Lei 13.146, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, né? Poxa, então essa lei, que é conhecida até o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Tem esse nome assim meio feio, né? Poxa, parece que tem um estatuto para regulamentar uma coisa, mas não é. Tu vê, são coisas assim dignas, né? Que ela é destinada, por exemplo, a assegurar as condições de igualdade, que é uma coisa básica, né? Então, aí a partir daí que a acessibilidade ganhou assim muito esse viés, né? Foi chamado bastante atenção. Também a partir daí foi também veio aquela visão, veio essa visão sobre a inclusão social, né, da importância da inclusão social, da cidadania, enfim, que trouxe acessibilidade de um lado, a igualdade do outro, né, porque o que é acessibilidade? Vamos dizer assim, puxa, é igualdade, né, a não discriminação, que são coisas bem básicas, né, se eu fosse te dizer assim, né. A outra coisa muito importante também é o atendimento prioritário, né, quando se chega em algum local e tal, a pessoa com deficiência ela tem um atendimento prioritário, ela pode passar na frente, né, ela tem essa... Imagina, o cego, geralmente a gente consegue visualizar que essa pessoa é cega, tá? E o surdo, ele não tem nada, né? Vai andar com crachá, um absurdo, não existe isso. Então, às vezes ele tem que se comunicar, a pessoa já não sabe Libras, a comunicação fica por ali. Então, são coisas que vêm, né, com o tempo, a gente vem aprimorando, e nós, em comunidade, em sociedade, a gente vem aprendendo, né? Mas dizia já que experiências são acúmulos de erro, mas a gente patina muito, né? Fica muito para trás nesse quesito, né? Onde que a gente precisa avançar muito, né? Muito. A pessoa com deficiência também, os surdos, enfim, todos, com a LBI, eles vieram na luta com a inclusão, né, da pessoa com deficiência no trabalho. Aí depois veio, né, tem aquele sistema de cotas lá, muita gente ficava questionando, talvez também por não conhecer, né, a dificuldade da inserção do mercado de trabalho, né, para as pessoas com deficiência, né. Inclusive se ventilou aí uma possibilidade de tu não ter uma pessoa que tem essa cota, né, tem a lei de cota, mas se tu não quiser, tu paga um X para o governo federal e paga outro FII, ficaria livre, tu imagina, né? E essas pessoas vão trabalhar onde? Como vão trabalhar, né? Qual é o tamanho da importância para isso, né? Sim. Dessa habilitação dela profissional, né? Para ela seguir a vida. Então, são coisas assim que é muito, muito importante. Daqui a pouco tu insere aí, pega umas dicas aí, vai inserindo aí no teu programa de política, que é muito importante, né, Dani? Sim. Uma maneira legal de ajudar essas pessoas surdas, né? De encaminhar eles, que seja a habilitação no mercado de trabalho. No projeto de capacitação que eu tenho, né? O projeto de lei de capacitação que eu tenho, que eu fiz juntamente, ele é um projeto que ele já existe em Santa Maria, na verdade, eu trouxe com o município, adaptei, e inseri ali, em relação aos surdos, eu inseri. Uma hora eu posso lhe mandar, para o senhor ver se tem tudo ali, mas eu queria muito que fosse realmente que pegasse todas as deficiências, porque a gente fala, né, em deficiência e parece que é só aquilo que a gente consegue visualizar, né, e na verdade não é, né, doutor? São várias, claro. Né? Claro. Então... tudo isso falar. é muito importante, não, que tu estava citando, assim, essa capacitação, tanto para... Eu já iria mais além, né? Tanto para os servidores públicos, serve para todo mundo, né? É uma capacitação para que as pessoas possam entender o todo como é a vida, né, dessa pessoa. E também te sugiro a ouvir eles, né? Perguntar para eles, chamar um protagonista de cada bandeira aí, né? Um surdo, chamar um cego,
chamar as pessoas, os cadeirantes também, que é muito importante. Eu tenho um amigo aí que é de Viamão, que é cadeirante, assim, como eu acompanho os relatos dele, assim, sobre a dificuldade, a extrema dificuldade de se comportar pela cidade, seja no trânsito, Sim. seja em via pública, né, mas, nossa... na verdade, assim, eu tive um olhar a mais, eu tenho transporte escolar, e sempre tive algum tipo de criança dentro do transporte com algum tipo de deficiência. Então, a minha decisão de trazer essa bandeira foi muito do relato dos pais, né, por dificuldade nas escolas, de chegar até as escolas, e do seu direito não ser segurado dentro das escolas, e eles terem que procurar o Ministério Público para poder valer, que eu acabei, e por ter um sobrinho também com autismo, que eu acabei abraçando essa causa, assim, mas me falta, e aí no fim, pesquisando tudo isso, a gente acabou ali tendo que parar tudo, né, com a função da pandemia, e me faltou muitas informações, né, então, agora, liberando as coisas, a gente sabe que existe algumas associações em Viamão que não podem estar vinculadas à política nem nada, a gente sabe que existem grandes pessoas que estão correndo atrás, né, para fazer valer o direito, né, do deficiente físico, do autismo, aqui dentro de Viamão, mas a gente sente que falta muita coisa ainda. Não, né? verdade, Eu procurei informações básicas dentro do município e eu não encontrei. Né? Eu queria saber se tinha alguma escola especializada que atendesse o surdo aqui em Viamão, não consegui encontrar. Depois, o Centro Integrado de Libras, que foi quem me deu uma pequena assessoria, foi de Alvorada, né? Mas depois veio a pandemia, a gente ficou também. Então, ficou tudo muito parado ali. Eu fico me perguntando se eu, por informações básicas, a gente teve esse entrave na pandemia, como será para eles, né, agora, nessa situação? Como é que está sendo os estudos? Como é que vai ser esse novo normal, né? Sim, claro. Como é que todas as comunidades estão se virando, estão se vendo nessa situação? Eu fico me pergunto sobre isso, né? Não, e não isso preciso, é muito importante. né? Eu tenho meu sobrinho, trabalhei com crianças assim, mas sempre digo que a gente não precisa sentir na pele a situação para poder brigar por esse direito, né? A gente tem que olhar o outro com respeito e saber que ele também tem o mesmo direito e merece o mesmo espaço, né? Não, é verdade. Duas coisas, assim, são 13 escolas no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro nenhuma bilíngue, assim, que seja até para surdos, em Viamão. Tá? Pois é, também não encontrei. A gente ainda passa aí por alguns problemas, tem uma outra escola aí que anunciou que vai fechar, então tu imagina, já são pouquíssimas, né? E estão sofrendo aí vários. E tu tocou num outro assunto que eu adoro muito, que é o trânsito, viu? Deixa eu te falar, eu tenho um pouquinho da experiência, eu trabalhei muito tempo na Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, que faz a campanha Vida Urgente, não sei se tu ouviu falar, da borboleta, nos falam. O trânsito é fundamental, eu trabalhei lá como coordenador muito tempo, assim, é uma instituição que eu adoro, carrego sempre comigo, sou sempre voluntário, tenho sempre um olhar, assim, para o trânsito, né, independente lugar que eu vou viajar, assim, eu acabo tendo aquele outro olhar, né, como é que é a dinâmica, como é que funciona, como é que é a educação para o trânsito, e tu sabe que é uma das coisas também que é fundamental, né, o trânsito é uma bandeira, assim, que é necessária ser incluída junto nessas políticas públicas, né. Exatamente. A gente está vivendo uma pandemia, mas não sei se o pessoal sabe, né, mas a maior ocupação dos leitos do Brasil todo é por causa do trânsito, do acidente de trânsito. Né? A maior causa de morte entre jovens em 14 a 27 anos, 28 anos, é o acidente de trânsito. Então são coisas que, se tu fores notar, também são fatores que acabam influenciando, né? Tu imagina, a gente fala, o hospital está quase lotado, está todo mundo recluso, né, respeitando a pandemia, né, o coronavírus e tal, e tu não sabe que a maior causa de lotação nos hospitais
infelizmente, é o trânsito. Então, até para isso é necessário, né? E a mobilidade se passa muito pelo município, né? Pelo vereador, ele tem que estar fiscalizando, sempre ativo, né? Para que o prefeito, o executivo, acaba por fazer essas políticas públicas voltadas para quem sabe, uma educação para o trânsito, né? Que é uma coisa assim, ó, que falta muito, nossa. Eu penso assim, doutor, nós tivemos três ou quatro sinaleiras trocadas aqui na 040. E eu penso assim que se as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, ou que buscasse essa informação, já teriam trocado essa sinaleira, já teriam colocado uma passarela para surdo, para cego ali, né? Sim. Então, esse simples cuidado, assim, né, já facilitaria a vida em muito. É verdade. Não, legal que tu trabalha com trânsito, tu acaba vendo mais de perto, né? Tu carrega vidas contigo, né? Olha que responsabilidade, assim, né, tua, porque imagina, puxa, quando a gente fala em trânsito, a gente acaba sempre julgando, né, e querendo que a pessoa tenha um bom comportamento no trânsito, mas é de pequeno que a gente torce o pepino, como diz o ditado aquele, né? Eu sempre escuto a Disa Gonzaga, que é presidente da fundação. Hoje ela ocupa um outro cargo, hoje ela é diretora institucional do Detran, né? Mas e eu sempre convivi muito com ela e muito atento assim ao trabalho que ela fazia, e era muito legal. Ela, o marido dela, o professor Regis Gonzaga, nas suas palestras, assim, muitas vezes os acompanhava e acabava assistindo, né? E muitas vezes participando junto. E ele fala uma coisa muito interessante, que na escola devia ser matéria de escola o trânsito. Quando a gente fala em trânsito, as pessoas acham que é tu ir lá fazer a tua habilitação e sair dirigindo. Puxa, quem em sã consciência sabe que não é isso, né? E é muito diferente tu aprender, né, dentro de uma sala de aula, que é muito importante, né? Tem todos os sistemas de regras e tal, mas a direção em si tu aprende no dia a dia, na convivência. Né, a criança crescendo, viu o pai, nunca usou cinto, nunca ficou no sinal vermelho, nunca respeitou, tu acha que quando ela crescer ela vai ser igual ou ela vai mudar? Provavelmente vai ser o espelho dos pais, né? Então isso é muito difícil, né? E o que acontece? Eu não vejo nenhum projeto que, né, claro, às vezes a gente vai olhando assim, ou outro lugar que vão lá, eles fazem aquela pista, né, para as crianças aprenderem, mas isso é muito pouco, né? O que ensina isso, né? Qual é o fator? Eu acho que tinha que ser uma coisa mais envolvente, que envolvesse até uma disciplina escolar, né? Tamanha a ousadia e a necessidade que a gente precisa, né? Porque o trânsito, que nem eu te falei, né? Imagina, se hoje a gente está assim, com essa falta de leito, né? O trânsito, ele é similar a uma guerra civil, né? Está sempre com a lotação máxima, né? Eu penso que, principalmente, né, os adolescentes, eles tiram a carteira aqui no Brasil aos 18, né? Mas Exato. Eles focam tudo no trânsito, né? As suas raivas, suas emoções, tudo ali, eu posso, né? É o poder que eles têm, tá na mão, e aí às vezes eles extravasam no trânsito, né? Verdade. Né, eles se acham que agora, podem controlar tudo, e, na verdade, exato. Não é agora, assim. Tu falou e disse, tu sabia que isso aí a Disa muito bate nessa tecla, até batizou, né, deu um nome para isso aí, que é a cultura do herói, porque o jovem, ele acha que pode tudo, que com ele nada vai acontecer, que ele pega o carro, se tem moto ele vai lá, vai empinar, vai fazer, se tá de carro ele quer fazer racha, porque não vai acontecer nada com ele, né? Sim. E é bem pelo contrário, é aí que está o principal problema, né? Imagina, a principal causa de morte entre jovens de 14 a 28 anos ser o acidente de trânsito. Chega a ser uma coisa, né, triste isso, né? E eu, como convivi de perto, assim, muito perto, esse tema, imagina, eu recebi os pais que perderam seus filhos, tu não sabe, é muito difícil, eu enxergava aquilo assim, não há dor que possa comparar, porque o filho, quando perde o pai, até nome tem, né, que é ele ficar órfão. Mas e o pai quando perde filho, né? A gente não é preparado para isso, a gente não tem uma coisa pra... Então tudo isso, é muito triste. Eu acompanhava de perto, assim,
é uma necessidade. A gente até está fugindo um pouco do assunto, desculpa, mas eu adoro esse assunto. Mas é importante a gente falar. Super importante, né? Falar então sobre fica a minha dica para ti também aí, fazer um trabalho muito voltado aí, tomara que tu consiga, que tu tenha êxito nessa tua luta, e que tu também consiga fazer. Eu tenho uma filha de 18 anos que ela tinha se programado para tirar a carteira, e agora, com a função da pandemia, ela não tirou. Como é que é o nome dela? A Maria Eduarda. A Duda, isso, tu estava falando dela que nos ajudou aí, né? Obrigado, Duda, ela que nos ajudou. E eu sempre digo assim, às vezes não é nem o cuidado, não é só tu, o cuidado é com os outros. Porque os outros também não têm esse cuidado, né? Só pediu o carregador. Filha, traz o carregador do Note aqui para a mãe. E às vezes, doutor, desculpa. Importante. Não tem problema. Às vezes é o outro também, né? É o cuidado que a gente tem que ter com o outro. É verdade, que é fundamental, né? A gente está cuidando, tá ali, mas o outro está ali extravasando, né? Então é complicado, é bem complicado. O trânsito é uma baita de uma bandeira, assim, né? Que tem várias coisas para fazer. Né? Eu penso que no município a gente tem tanta coisa para fazer, né? Nossa. É verdade, é verdade. Se a gente começar a listar aqui, não acaba nossa live, vai ser por horas e horas. Mas é muito importante isso que tu falou, como tu trabalha com essa bandeira, e tu tem uma extrema responsabilidade, né, Dani? Puxa, tu carrega a vida, tu é responsável, tu imagina, né, quantas famílias te conferem, né, essa responsabilidade de levar e buscar o filho na sua sala de aula. Por quê? Porque sabe que tá tranquilo e tal. Então, tudo isso influencia, né? E o trânsito está aí nessa formação, né? A gente eu que lidei muito assim com os jovens, né? Claro, tu é novo, tu quer ser rebelde, tu quer ser diferente, tu acha que contigo nada acontece, que tu pega o carro e sai por aí, tal. E que na verdade a gente sabe que não é isso, né? Pode beber e não vai dar nada, né? Exato, puxa. Eu bêbado dirijo melhor do que são. Essas frases, assim, tu sabe que tinha muitas ações do Vida Urgente para te falar, né? Já entrando, assim, que a gente abordava, né? Nós fazíamos o chamada Madrugada Vivo, onde que a gente abordava as pessoas na rua, né? Poxa, se for beber, não dirige, né? Não mistura bebida e direção. Isso eu tô te falando aí nos anos 2000, imagina, 20 anos atrás. Olha que loucura. E hoje as pessoas mudaram. Claro que a gente não muda assim de um dia para o outro, né? Para se mudar essa cultura, tu precisa de 10, 15, 20, 30 anos, né? Muita gente acha que ela tem que estar inserida já, né, dentro de casa. Exato. E na educação. Muita gente acha que tem que mexer no bolso para as pessoas aprenderem, né? Vamos colocar multa, e as multas continuam e nada muda, né? Mas essa cultura que tu falou, cultura do herói, é muito interessante. Hoje, creio eu, eu vejo pelo comportamento das pessoas em qual eu vivo, assim, né? Se o cara tá bebendo hoje, ele pega um aplicativo, vai de Uber para casa, que é mais seguro, é mais tranquilo, porque não quer arriscar a vida, né? Então, tu imagina, né, essa cultura aí que a gente fala, se for beber não dirige, isso se falava aí há muitos anos lá atrás, né? Eu era adolescente lá, e a gente ouvia e tal, aquela coisa. O cara que era, na época, o bonzão, né, o fortão, com ele nada acontecia, ele bebia e dirigia e achava que não dava nada, mas muitas vezes era ele que acabava perdendo a vida, né? E nessa aventura e nesse amadorismo que realmente acontecem as coisas, né? E às vezes elas são irreversíveis, né, doutor? Infelizmente. Às vezes, infelizmente, acaba com a morte trágica ou, né, com acidentes que a gente sabe que é verdade. Com a vida da pessoa e mais ainda dos familiares, da volta, né? Porque claro. Com certeza. Negócio, e as pessoas precisam ter consciência. Precisam ter. Aqui a gente tem um órgão que cuida bem, que fiscaliza bastante, mas a gente ainda tem aquela cultura da multa, né? Do radar, do mexer no bolso, né? Porque só assim parece que as pessoas entendem. Mas quem sabe a gente tem nessa batalha e a gente consegue mudar um pouco. É verdade, tem que inserir juntos, né? Tem que inserir juntos.
Mas desculpa, a gente fez um parênteses bem grande dentro do assunto, a gente estava falando, porque eu adoro esse tema, é um tema muito importante. Eu acho que as cidades, elas crescem se tu tocar, principalmente, né, no trânsito, né, na educação, que é fundamental, né, que nem tu falou lá no início, é fundamental. A educação, para mim, é o pilar de tudo, né, é a base de tudo. Mas, e claro, a gente estava falando também das políticas públicas para as pessoas com deficiência, que é uma luta constante, né? Para trazer lá para o nosso bate-papo, vou tentar resgatar, porque eu adorei conversar contigo sobre o trânsito, né? Por mim eu não parava, mas para trazer assim, né? Então todo esse trabalho é muito, tudo influencia em todos, né? Doutor, na verdade, deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa, claro, assim, nas suas andanças assim, pelo Estado. Hoje, qual a sua visão de município bem desenvolvido ou que vem crescendo assim, em relação à inclusão e acessibilidade? Posso dizer assim, esse município é um município modelo? Olha, tu sabe que é muito difícil. Eu tenho que ser criterioso e tenho que ser honesto, né? Mas assim, eu vou te dizer que muito difícil. Para não ser injusto, eu vou te dizer nenhum, tá? Nenhum. Falta muito. Que nem eu te falei, né? A gente viaja para um outro município, até para não ficar falando, já que esse ano é um ano eleitoral, né? Eu não quero prejudicar ninguém também, que as pessoas talvez possam entender mal, mas tem cidades, que nem eu te falei, que construíram uma rampinha. Nossa cidade é acessível. Aí, puxa, adorei, né? Quando a pessoa fala acessível, eu vou lá olhar, porque, né, primeiro, fazem cada coisa, às vezes constroem até a rampa errada, né? Mas só pelo fato de construir, né, a saída, né? Isso é muito pouco, né? Que nem tu estava falando aí, pô, Central de Libras, tu foi aqui na cidade do lado, que é Alvorada. Alvorada tem uma central de Libras, de tradutor e intérprete de Libras, onde que facilita, né? O surdo precisa de uma informação lá, quanto a família, quanto a um outro que precisa comunicar, ou precisa de uma informação para o banco, vai lá na central, né? Tenta entrar em contato, né? Nessa época aí de auxílio emergencial, como é que ele vai ficar sabendo, né? Quem é que vai avisar para eles? Muitas vezes a família não sabe Libras, que nem a gente estava falando. É uma língua que é difícil, que exige um pouco, né, da convivência, do aprendizado. Tem famílias que não... E como é que o surdo vai saber, né? Como é que vai ter o benefício, como é que ele vai ter, o que ele tem direito, o que ele não tem, né? Então, se falta muito. Até para uma consulta, eu fico pensando assim, o familiar não sabe, né, Libras. Bom, eu posso me direcionar a esse órgão porque eu tenho uma consulta tal dia e eu preciso dessa Exato. atendimento. Né? Vamos colocar agora em época de pandemia, tu imagina que ele precisa ir ao médico, né? Olha a dificuldade. Mas para isso, tu sabe que é uma coisa muito importante, que a gente tem um profissional assim que é fundamental, que é um profissional assim que eu acho que é chave nessa história, que é o tradutor e intérprete de Libras, né? Sim. Ele teve aí a sua profissão regulamentada ainda no ano de 2010, teve a lei 12.319, que regulamentou. Ele é o que dá a voz para o surdo, né? Sim. Então ele vai lá, traduz e tal. Só que tu imagina, se cria-se muito, né? Cria-se muito assim ambientes que se faz de extrema necessidade. Como é que num hospital, por exemplo, em época de pandemia, não tem um tradutor e intérprete? Como é que um banco, né? A pessoa precisa lá sacar o seu benefício, ou sei lá o quê, né? Como é que não tem? Como é que ela vai? Se eu vejo, né? Se a gente vê os ouvintes com muita dificuldade em sacar esses benefícios, não sabe a data, o dia, e aquelas filas intermináveis no banco, tu imagina um surdo. Então, falta-se muita informação, falta-se. Tu sabe que isso vem melhorando, né? Agora com as lives, com essas lives musicais, né? Até os tradutores e intérpretes, aqueles que ficam na janelinha ali, eles começaram a aparecer mais, né? Surgiu. Antigamente era muito raro, né? Era exceção a gente ter um ou outro. Então foi se criando que todos começaram a ter. Então chamou a atenção das pessoas. Mas ali e tal. Claro, o surdo, é porque as pessoas talvez não conheçam, né? Mas o surdo também gosta de ouvir música, né? Ele pode não ouvir, mas ele sente, né? Sim.
Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Muita gente me pergunta assim, o surdo pode dirigir? Pode, tem a sua habilitação lá específica, já que a gente falou de trânsito. Sim. Tem a sua habilitação, tem até surdo piloto de avião. Tem um gaúcho que mora nos Estados Unidos, que ele é piloto de avião, conseguiu a habilitação dele, fez os testes, teve a sua, né? Então, as políticas têm que ser muito mais do que estão estruturadas hoje. Elas têm que melhorar, que nem tu me perguntou qual é a cidade que eu pudesse dizer e apontar que seja um modelo para que seja uma cidade acessível. Não tem, infelizmente. Não quero que seja aqui também o dono da verdade, assim, né? Mas sim, talvez o meu complexo de exigência seja muito maior, né? A régua seja muito maior, porque a gente vê as coisas. Eu vou te dar N motivos. É que, na verdade, os nossos governantes têm que tomar isso como uma crítica construtiva, né? Porque, na verdade, eles sempre governam, mas talvez o leque deles ainda esteja muito restrito, né? Então, eles têm que abrir e tentar chamar essa comunidade para escutar qual é a necessidade que realmente eles têm, né? Porque eu vejo necessidade em várias áreas. Eu queria trazer para o senhor, talvez o senhor saiba me dizer, nós temos eu tenho uma colega que a bandeira dela é a violência doméstica, e eu fiquei me questionando, assim, né, como é que quando uma vítima de violência doméstica chega na delegacia e faz essa queixa, né, se ela não tem intérprete de Libras para atender ela ali, né? Então, exatamente. Imagina em meio à pandemia, então, que tu não pode nem ligar, né? Será que tem esse serviço, né? Então, essas coisas que a gente fica questionando, e isso que tu tocou numa ferida que é muito grande, assim, né? Eu que trabalho nesse meio, digamos assim, jurídico, né? Isso foi uma das coisas, assim, que abalou muito durante a pandemia, né? Sim, que os casos aumentaram, né, doutor? Exato, muito, né? Os casos aumentaram, para a gente ter uma noção, em 40%, que já eram grandes, né? As pessoas convivendo em casa, né? E não só a violência feminina, né? A violência contra o deficiente físico, a violência contra crianças, todos os casos aumentaram, né? Não mas principalmente essa que tu citou no início, assim, a violência doméstica na pandemia, ela sofreu muito. E o que se foi feito para isso? Será que a gente tem uma delegacia da mulher? Será que tem um canal específico? Quem que pode ajudar ela? Eu vi agora, né? Tudo bem, tardiamente, várias campanhas das pessoas mostrando a mão com X, tal, máscara máscara roxa. Isso foi feito tardiamente, mas foi feito, mas a mobilização foi a nível geral, né? As pessoas já tinham dado. Mas a gente vive uma cultura, né, doutor, de não se envolver, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, como diz. Então a gente vive essa cultura de não querer se envolver, de não... Muito machista, né? Muito machista, né, enraizada, e aí as pessoas estão... Os casos, né, de violência, casos de morte estão aumentando porque a gente está fazendo de conta que não é conosco, né? Exatamente, que é muito triste, né? Então, a gente precisa, tu citou agora, até agora tu citou vários exemplos, assim, de falta de política pública, né? Seja para ir num hospital, para ir numa delegacia, para ir num banco, né? Tu imagina... Uma repartição pública simples, né? Exato, em geral... Tirar o teu boleto do teu IPTU no início do ano. Tu não vai ter. Se ele não souber, se ele não escrever ali o que ele quer, a atendente não vai saber atender ele, entendeu? Porque não tem isso. E a obrigação é de quem, né? A gente sempre fala, é ele que tem que aprender o português, né? Ou, sabe? Não, a língua dele é a Libras, e aí? Tu tá qualificado, tu que é um ente público, tu tá representando a prefeitura, tu tem que dar o atendimento para a pessoa, né? Tu tem que ajudar ela, tu tem que sanar esse problema, né? Não empurrar os outros, né? Enfim, e também tem, infelizmente, são coisas que acontecem durante a pandemia. Aconteceram vários casos, assim, né? E casos simples, uma surda estava grávida e teve filho, e foi proibido que acompanhasse, né, que ela utilizasse o seu aparelho, até porque ela escutava bem pouquinho, e que não tivesse nenhum acompanhamento durante o parto, né. Aí ela falou assim, não, mas eu quero o meu marido,
E o marido dela também era surdo, né? Pô, mas precisa de um tradutor, intérprete. Ah, mas aí é muita gente, puxa, olha um absurdo, assim, são coisas assim, tudo bem, é meio pandemia, mas como é que ela vai se comunicar, como é que tu vai ajudar? Né? São casos isolados, assim, tudo bem, mas aí Pernambuco, tu vê, Pernambuco, o estado de Pernambuco tem uma lei específica que autoriza o surdo, a surda, quando, né, em parto, ter, além de um seu familiar, um tradutor intérprete para que possa auxiliar a comunicação com os médicos, enfermeiros e técnicos, né? Que é uma coisa tão singela, se a gente fosse falar assim, eu nem acredito que precisa fazer uma lei para isso, mas exatamente, tem que respeitar todos os protocolos de segurança, mas se eu vi que um outro estado fez, né? Então são pequenas coisas que ainda faltam muito, que a gente engatinha muito, né? E aí eu lhe pergunto assim, esse profissional foi a gestante que levou ou o hospital que forneceu? Ainda a gente tem mais essa barreira aí, né? Tem mais essa barreira aí, porque a gente quer respeitar, mas a gente não tem como fornecer. E tem muitas coisas. Aí o hospital lá respondeu que tinha. Não, a gente teve um curso de Libras aqui, mas peraí. Ter um curso de Libras e falar Libras é que nem a gente. Eu assisti lá. Né? Um cursinho de inglês. Mas eu sei fazer também, mas não quer dizer que eu saiba, né? Na hora do que ela mais precisa, então ela precisa de profissionais qualificados, né? De tradutores e intérpretes aí, a gente tem muito, tem o Instituto Federal, inclusive em Alvorada, que tem tradutores, né? Que forma tradutores e intérpretes, então é muito legal, talvez daí que vem essa crescente, né? A gente precisa disso, né? Sim. E é isso aí, né? Aí eu te pergunto, Dani, como a gente faria uma cidade assim, né, mais inclusiva, né? Uma cidade que seja mais acessível, né? Discutindo tudo isso, né? Trazendo um projeto de capacitação, que nem tu bem disse aí, trazendo políticas públicas e escutando, né? Escutando, dar voz ao surdo, ao cego, aos familiares que convivem, né? Porque são coisas que eles enfrentam, assim, se a gente ficar falando aqui, são inúmeras coisas assim que vocês vão ficarem chocados, né? A falta de acessibilidade, ela é constante e muito visível. Eu digo sempre quando eu converso com as pessoas sobre isso, mas as pessoas dizem que tu quer fazer muito, tudo, ou tem muita coisa. Eu sempre digo assim, doutor, a gente sabe que existem as leis, que as pessoas estão aí para fiscalizar, que todo mundo tem o direito ao seu espaço, mas eu acho que quando a gente tem um olhar mais amoroso para as pessoas, um olhar mais empático pelas pessoas, a gente consegue entender e se colocar no lugar deles e saber como seria se eu estivesse ali. Né? Então, quando a gente troca de lugar, a gente consegue enxergar a necessidade da outra pessoa e entender que a gente precisa cada dia melhorar, e quanto mais se falar de inclusão, quanto mais se falar das necessidades do próximo, mais a gente vai estar se preparando, né? Porque se a gente tivesse esse cuidado com o outro, não precisariam tantas leis, não precisariam tantas multas, tantas coisas, né? Porque seria o natural, né? Isso aí tá, a gente tem que mudar essa mentalidade, falar com o filho em casa, falar na escola, ensinar, respeitar, que todo mundo tem o mesmo direito, né? E que a gente precisa respeitar o espaço do outro como um todo, né? Isso aí, perfeito, é isso aí. E essa luta pelas pessoas com deficiência, né, pelo esse direito das pessoas com deficiência, ela tem que ser uma constante, né? Sim. Em todos os níveis. Nós já estamos se estendendo, o papo foi muito bom, mas não quero também tomar muito seu tempo. Queria lhe agradecer. Imagina, eu que agradeço. Eleita ou não, eu quero que esse projeto siga. Eu vou procurar com muito carinho um vereador que seja eleito e que possa realmente abraçar essa causa depois, se caso eu não for, estou batalhando para isso, mas como eu tenho ciência que eu venho pela primeira vez, né? Claro. E muitas coisas aconteceram nesse ano de pandemia, que está sendo um ano completamente diferente para todo mundo, mas eu quero ter a responsabilidade de seguir trabalhando e seguir fazendo, passando esse projeto para alguém que tem essa responsabilidade, que tem esse olhar amoroso por todo mundo, assim, e que
e realmente faça a inclusão e acessibilidade crescer no município. E o seu contato eu passo sempre para todo mundo, né? Que é sempre maravilhoso poder para mim é uma contar honra. com tanta orientação. Obrigado, que eu poder ajudar, porque que nem tu me perguntou, né? A gente cresce junto. Hoje eu aprendi bastante te ouvindo, né? Espero ter contribuído também para que a gente faça essa troca aí e siga nessa luta que não para, né? Exatamente. Então tá bom, doutor. Muito tá obrigada. Eu que agradeço. Semana. Obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho aí do projeto, é só entrar lá. Tem no Facebook, Instagram, no YouTube, Projeto Advogado em Libras. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, tá, doutor? Imagina, brigadão. Tchau.